Bom, vamos lá. Essa nossa aula é a última aula do curso, né, desse mini curso que a gente fez. E a gente começou, só retomando, né? A gente começou a primeira aula vendo alguns detalhes, algumas regras básicas, alguns erros básicos da língua portuguesa. Na segunda aula, a gente falou sobre concordância verbal e nominal. Na aula 3, a gente falou de regência verbal e nominal. Na 4, a gente falou de crase. E hoje a gente encerra com alguns destaques, né? A gente vai falar inicialmente dos errinhos básicos sobre verbos, depois a gente vai falar sobre vícios e figuras de linguagem, e a gente completa falando sobre homônimas e parônimas. Já aparece aí para vocês o slide da aula? Já está aparecendo. Sim, então, vamos lá. Aparece. Vamos lá. Opa, deixa eu voltar aqui. Pronto, vamos lá. Inicialmente, eu vou mostrar para vocês... assim, não teria como a gente se aprofundar muito em verbos, porque é um tema muito, muito extenso, né? Falar sobre tempos, conjugações, é muita coisa. Então, o que a gente vai fazer, o que eu procurei fazer aqui? Eu vou chamar a atenção de vocês para duas situações muito comuns que acontecem com a flexão e uso de verbos. Tá? É até um tema mais para frente, né? A gente ter um curso especialmente de verbo, porque é muito importante e tem muitos erros em verbos, até para a gente aprender a usar os verbos corretamente. No preparatório que a gente vai começar, tem ali algumas aulas específicas só sobre verbos. Mas, nesse momento, a gente não tinha como fazer, porque a gente iria se estender muito, né? Então, eu separei aqui duas situações dão margem a muito erro relativo ao uso dos verbos, que são as terminações verbais. Eu coloquei como exemplo o verbo gostar, né? Observem o seguinte: gostaram, gostam, gostarão e gostariam. Cada um tem um significado diferente. E cada um tem uma escrita diferente. O maior erro que acontece é a pessoa usar o ao-atil indevidamente. Esse ao-atil, ele significa basicamente o emprego do verbo no futuro. Gostarão, pularão, cantarão, correrão, sentirão, amarão e por aí vai. Ao-atil é ão. Não, é bem diferente do sentido que tem gostaram. An e ao. Então, primeira coisa fundamental aí. Ao-atil é o emprego do verbo no futuro. No passado, a gente usa gostaram, pularam, cantaram. Obviamente que existem vários tipos de passado, né? São vários tempos verbais que representam o passado. Mas o tempo verbal mais usual, que é o pretérito perfeito, né? Gostaram, pularam, sentiram, correram, amaram, viram, tudo com AM no final, e não ao-atil. Se você botar ao-atil, você está se referindo ao futuro. Tá? Gostam é presente. Gostam, amam, pulam, cortam, sentam, veem. Tudo isso presente, também com M no final. E a gente tem um caso no futuro, que é o futuro condicional, que é com M no final. Mas o pretérito, é o futuro do pretérito, né? É o tempo condicional. Gostariam, pulariam, dançariam, correriam, sentiriam. Aí é com M no final. Lembrando, então, ao-atil no final é uma terminação de futuro. Obviamente, por exemplo, eles são felizes. São não é futuro, são é presente. Mas isso é um tempo verbal especial, né? Ou melhor, é um verbo especial, que é um verbo que tem as suas terminações irregulares. Então, por isso que ele tem esse ao-atil no presente. Mas, fora isso, o ao-atil é uma terminação que vai exprimir o futuro dos verbos. Tá? Então, para não confundir isso, então é observar o tempo em que está sendo empregado e a terminação dele, ok? Outro ponto também é as pessoas confundirem verbo no infinitivo com verbo flexionado. Eu vejo isso demais, e vejo isso inclusive no nosso grupo do WhatsApp.
eu falo assim para vocês, ó, quando eu partir, aviso a vocês. Uma coisa que tem que ficar clara é o seguinte, a língua oral nem sempre é igual à língua escrita, né? Olha como é que eu falei com vocês, ó, quando eu partir, aviso a vocês. O partir, parece que eu estou falando partir, né? O R do final, ele praticamente não é ouvido, não é pronunciado, mas ele está ali, né? O correto, se eu fosse falar como se escreve, é quando eu partir, aviso para vocês. Só que a gente não fala isso. Na língua normal, a gente fala, quando eu partir, aviso para vocês, né? Isso a gente consegue observar muito, por exemplo, quando a gente estuda uma língua estrangeira. A gente escreve ali, lê ali bonitinho, mas na hora de ouvir, a gente tem dificuldade, porque a forma como se fala é diferente da forma como se escreve, né? E da forma como a gente lê, estritamente como está escrito. Então, muito cuidado com o uso do verbo no infinitivo e o verbo flexionado. Quando eu partir, isso é o futuro do subjuntivo. Quando eu partir, aviso para vocês. Quando eu chegar, vai estar tudo melhor. Quando eu sentir, aviso para vocês. Por quê? Se eu uso partir é pretérito perfeito, é passado. Parti, eu corri, eu senti. Isso é o verbo da terceira conjugação, os terminados em ir. E no passado eles terminam em i, no pretérito perfeito. A primeira terminação do eu é i. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Quando eu chegar, eu já vi várias pessoas escrevendo, em vez de quando eu chegar, quando eu chega, que assim, ela acha que aquele chega ali significa chegar, né? Mas não é, aquilo ali é chega. Chega, no caso, é presente. Eu chego, ele chega, eu chego, tu chegas, ele chega. Então, muito cuidado. O quando aparece na frente, ele já expressa o futuro do subjuntivo, principalmente se isso guarda relação com o tempo verbal que está sendo definido. Poderia ser o primeiro, quando eu partir, poderia ser, mas aí o final não poderia ser esse. Quando eu parti, no passado, avisei para vocês. Então, observa isso. Quando eu parti, passado, avisei, passado para vocês. Você não pode ter passado e presente no mesmo tempo. Quando eu parti no passado, aviso para vocês, mas eu já parti, né? Então, tem que ter muito cuidado com essa questão das terminações verbais e dos tempos que eles exprimem. Vocês veem que é muita, né? É um assunto muito, muito extenso, né? Daria para eu falar aqui uma aula sobre cada tempo verbal. Presente, pretérito perfeito, perfeito, mais perfeito, futuro do presente, futuro do pretérito. Mas não tem como. Então, eu preferi centrar nesses erros que são comuns e que é bom observar sempre para evitar. Ok? Alguma dúvida aí ou podemos seguir? Bom, ninguém falou nada, então, porque não tem dúvida. Seguimos. Bom, agora a gente vai entrar em duas situações muito comuns em que eu peço que vocês prestem muita atenção. Primeiro, a gente vai falar dos vícios de linguagem. Como o nome já está dizendo, vício não é alguma coisa muito boa, né? Os vícios de linguagem são erros que a gente comete comumente, às vezes a gente nem sente, mas que eles estão direto empregados na língua portuguesa. A definição deles seria qual? Vícios de linguagem são alterações defeituosas das normas da língua padrão, provocada por ignorância, descuido ou descaso por parte do falante. Ignorância não no sentido da pessoa ser grossa, não. É da pessoa ignorar realmente, ela não conhecer a regra. Descuido, quando ela fala assim, sem pensar e tudo, sai aquilo ali. E descaso é quando a pessoa não está nem aí e continua falando errado da mesma forma. Então, assim, existem vários vícios de linguagem. Eu separei, trouxe 8 vícios de linguagem para vocês. São vícios de linguagem que acontecem muito no dia a dia e que a gente tem que ficar atento para a gente não ficar repetindo eles, ok? Lembrando, ou melhor, lembrando não, explicando. A gente vai ver vícios de linguagem, a gente vai ver figuras de linguagem. Vocês vão ver aí mais de 20 tipos de vícios e figuras. E cada
e cada um com um nome diferente. Vocês não precisam se preocupar em saber o que é cada um. Vocês precisam saber o que é erro e o que não é. Saber se é um cacófato, se é um barbarismo, se é um solecismo, se é uma silepse, isso daí não interessa. O que interessa, assim, você vai fazer um concurso que vai cobrar isso. Mas, para a nossa escrita correta da norma padrão, não precisa saber o nome, basta saber o que é errado e o que não é. Ok? Então, vamos começar falando sobre o barbarismo. O que é o barbarismo? Barbarismo é um desvio da norma. É quando você comete um deslize, seja em relação à grafia, à pronúncia, à morfologia ou à semântica. Vou dar um exemplo. Grafia. Se você escreve proeza com S em vez de proeza com Z, está errado, né? É um desvio da norma e a gente chama isso de um barbarismo. Na pronúncia, incrustar ao invés de incrustar. Tem um anel incrustado de diamantes, esse é o correto. Mas tem gente que fala, tem um anel incrustado de diamantes. Esse R aí a mais é um problema de pronúncia, né? Então, também é um barbarismo. Morfologia. É a pessoa que fala os cidadãos, ao invés de falar os cidadãos, que são corretos. Então, é comum demais, né? Muita gente fala cidadãos. E o plural correto de cidadão é cidadãos, e não cidadões. Então, isso é considerado também um barbarismo. E o de semântica. Ele cumprimentou o tio, quando, na verdade, é cumprimentou. Quando a gente quer saudar alguém, a gente cumprimenta com o. Cumprimento é distância, né? É uma medida de distância. Então, isso também é um barbarismo. Além disso, a gente tem os estrangeirismos. Os estrangeirismos, eles são considerados barbarismos. O que são estrangeirismos? Está até faltando um S aí, né? Os estrangeirismos. Os estrangeirismos são termos da língua, e mesmo termos de língua estrangeira, que mesmo tendo um similar na língua portuguesa, se continua usando esse termo. Por exemplo, ao invés de usar fim de semana, que é um termo que existe na nossa língua, a pessoa usa weekend. Né? Não tem necessidade, isso é um estrangeirismo. E o estrangeirismo é considerado um barbarismo. Obviamente que tem alguns termos em inglês que já foram incorporados pela nossa língua. Por exemplo, mouse. Né? Mouse, a gente não chama o mouse de rato. Então, esse termo já foi incorporado da língua portuguesa. Então, ele não é considerado mais um estrangeirismo. Agora, vocês já devem ter visto muito, às vezes em promoção, que eles colocam assim, discount, sale, tudo em inglês, quando você poderia colocar desconto, promoção, isso daí são estrangeirismos, porque existem esses termos da língua portuguesa, ok? Então, os estrangeirismos também são considerados barbarismos, ok? Dúvidas? Seguimos? Próxima. Vou fazer o seguinte, eu não vou ficar parando toda hora para perguntar se tem dúvida ou não, para não ficar dando essa travada. Eu vou seguindo e, se vocês tiverem alguma dúvida, algum problema, vocês só abram o áudio aí e perguntem. Não tem problema, não pode me interromper. Vamos para o próximo vício de linguagem, que é o arcaísmo. O que é o arcaísmo? É o uso de emprego, o emprego de palavras ou estruturas muito antigas que já não são mais usadas. Por exemplo, o pronome de tratamento você, ele é originado do pronome de tratamento vossa mercê, que era usado muito antigamente, né? Esse vossa mercê, ele foi se transformando, foi virando vós mercê, até que chegou ao você. Então, se você quiser usar vossa mercê em alguma carta, isso é um arcaísmo, né? Porque é um termo que já caiu em desuso, não se usa mais. E, então, a gente considera isso fora de uso e, consequentemente, é considerado um arcaísmo, ok? Próximo vício de linguagem é o neologismo. O neologismo é o contrário do arcaísmo. É o emprego de palavras tão novas que elas ainda sequer foram incorporadas no idioma, né? Aí tem um trecho de um poema aí, ó. Que pode uma criatura, se não entre criaturas, amar? Amar e esquecer. Amar e mal amar. Amar, desamar, amar. Sempre e até de olhos vidrados. Amar. Mal amar e desamar são palavras que não existem na língua portuguesa, né? Isso daí foi uma licença poética que o autor do poema
colocou para expressar justamente o contrário, né? Do amar, mal amar, amar, desamar. São palavras que ainda não foram incorporadas pelo idioma, ou seja, elas não fazem parte da língua. Elas foram usadas de maneira a dar ênfase. Então, elas são consideradas neologismos. Quando ela entra no aspecto poético, ela não é considerada um vício. Mas se você usa ela normalmente na língua, né, aí sim é considerado um vício de linguagem. Ok? Próximo vício é o solecismo. O que é o solecismo? É quando a gente tem um erro de sintaxe contra as normas, seja de concordância, de regência ou de colocação. A gente já falou de concordância e regência. Uma pena que não deu para a gente falar sobre colocação pronominal, né? Eu até previa, mas não deu, porque é muito assunto. Mas vamos lá, concordância. Sobrou muitas vagas. A gente sabe que o correto não é sobrou muitas, é sobraram muitas vagas, né? Então, isso é um erro de concordância, um erro de sintaxe em concordância, é considerado um solecismo. Regência. Hoje assistiremos o filme. A gente viu na aula passada, retrasada, a regência do verbo assistir. Quem assiste, assiste a alguma coisa, né? No sentido de ver. O assistir transitivo direto é o caso de dar assistência, assistir o doente, né? Então, o correto aí seria, hoje assistiremos ao filme. Então, a gente tem um erro de sintaxe em regência e é considerado um solecismo esse erro aí. Me empresta o carro? É um erro de colocação. A gente fala muito isso no dia a dia, mas o correto seria empresta-me o carro, né? Nesses casos, a ênclise é sempre muito bem colocada. A gente aí tem uma próclise, que é quando o pronome está na frente do verbo. E isso não é correto na norma padrão, né? Nesses casos em que você começa o período. Então, a gente tem um erro de colocação pronominal aí, isso daí também é considerado um solecismo, tá bom? Então, solecismo é qualquer erro de sintaxe, seja em relação à concordância, à regência ou à colocação pronominal. Bem? Seguindo, ambiguidade. O que é ambiguidade? É quando você usa uma frase que dá duplo sentido. Olha o exemplo que eu coloquei aí. O ladrão matou o policial dentro da sua casa. Aí você fala assim, calma aí, o ladrão matou o policial dentro da casa do ladrão ou dentro da casa dele, policial? Dá um duplo sentido, né? E isso é considerado um vício de linguagem, isso é um erro, porque você tem que tornar a frase clara. Então, esse tipo de vício aí é considerado uma ambiguidade, ou seja, um duplo sentido. Outro exemplo que a gente tem também de uma ambiguidade é quando você fala assim, mataram o porco do seu tio. Você está querendo falar o quê? Que o porco pertencia ao seu tio ou que seu tio está sendo chamado de porco, né? Que você está chamando o tio de porco. Então, é também uma ambiguidade. As construções, elas têm que ser construídas de modo que não deem margem à dupla interpretação. Quando elas dão margem a esse duplo sentido, a gente tem uma ambiguidade, que é um vício de linguagem, ok? Próximo vício é o cacófato. Esse, então, é o tipo de vício que dói o ouvido, né? O cacófato, ele refere-se ao mau uso, ou melhor, ao mau som que resulta na união de duas ou mais palavras no interior de uma frase. Olha o exemplo. Nunca gasta com o que não é necessário. Nunca gasta, né? Cagasta. Olha que som feio. Eu nunca ganho nada. Nunca ganho. É um som feio, som cacófato, né? Outro exemplo é assim, a boca dela está suja, a boca dela, né? Então, tudo isso são considerados cacófatos, são vícios de linguagem. Como é que eu faço para corrigir? Eu nunca ganho nada. Eu nunca consigo ganhar nada. Já mudou, né? A boca dela, a sua boca, a boca de Maria, muda. Você consegue mudar o sentido da frase, né? Então, a gente tem que evitar esse vício que é chamado cacófato. Próximo vício de linguagem é o eco. O eco é quando você tem uma ocorrência de terminações iguais. Isso daí, quando você tem um poema, né, que são as rimas, é ótimo. Quando você está numa construção normal, é bom evitar, porque se por exemplo, você está escrevendo uma redação, um texto dissertativo, aí você tem uma série de palavras sendo repetidas com a mesma terminação, dá o que a gente chama de eco, e é um vício de linguagem, né? Aqui, esse exemplo que está aí, não necessariamente ele vai ser considerado um vício de linguagem,
porque isso é um ditado popular, né? Ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão. Mas se isso tivesse numa construção de uma redação, de um texto mais elaborado, seria um erro, porque tem esse é considerado um eco, ok? E por último, dos 8 vícios de linguagem que eu trouxe para vocês, tem o pleonasmo. O que é o pleonasmo? É uma redundância desnecessária de informação. Está na hora de entrar para dentro. Obviamente, porque ninguém entra para fora, né? Ah, eu vou subir para cima que já está tarde. Ninguém sobe para baixo. Então, basta falar, vou subir porque já está tarde. Está na hora de entrar. Não precisa falar que é para dentro, para fora, porque já se sabe que é, né? Esses são os 8 vícios de linguagem que eu trouxe para apresentar para vocês. Nesses 8 aí, ficou alguma dúvida, alguma pergunta? Ninguém falou nada, então eu sigo agora para as figuras de linguagem. As figuras de linguagem, gente, são, ao contrário dos vícios de linguagem, elas já são instrumentos, são estratégias que a gente usa na língua. Pode ser para dar ênfase, pode ser para dar um aspecto mais poético ao que a gente está querendo falar. Então, olha a definição. As figuras de linguagem consistem em fugas discursivas da língua, uma vez que nem sempre uma ideia pode ou precisa ser comunicada literalmente. A criatividade humana permite uma comunicação fluida que muitas vezes não se adapta à literalidade ou à realidade palpável do mundo. Vocês vão ver que o que isso quer dizer? Às vezes eu não preciso escrever literalmente o que eu quero falar para que essa mensagem seja entendida, né? E aí a gente usa as figuras de linguagem. Vocês vão perceber aí que eu trouxe 18 figuras de linguagem, e cada uma tem um nome esquisito aí, né? Fala assim, caramba, eu vou ter que saber o nome de tudo? Não precisa. As principais a gente até já sabe, né? Mas tem algumas que são a título da gente saber que elas são figuras de linguagem e não são erros. Tá? São figuras de linguagem utilizadas na língua portuguesa. É justamente, Alexandre, essas figuras de linguagem, esses nomes, tanto nome diferente, né? Para identificar na hora, tem que realmente focar nos estudos, viu? Porque fica difícil identificar com esses nomes. A gente até pode saber, né? O que é que está falando, mas não sabe o nome, erra por isso. Então, essa que é a questão. Vai depender do foco que você está estudando. Se o nosso objetivo é a escrita correta da língua portuguesa, porque eu quero escrever melhor, porque eu quero fazer uma redação boa, você não precisa se preocupar com os nomes. Agora, se você vai fazer um concurso que entre o conteúdo programático em língua portuguesa tem lá figuras e vícios de linguagem, aí você vai precisar saber o nome delas, pelo menos das principais. Mas fora isso, não tem necessidade. Por exemplo, vou dar um exemplo que eu até dei um exemplo na última aula. Pronto. Na última aula eu trouxe uma música no final, né, que eu não vou colocar hoje, porque eu já coloquei, que é uma música cantada pela Maria Bethânia, mas uma música do Roberto Carlos, né? As canções que você fez para mim. E um trecho da música fala assim: minha alegria é triste. Bom, eu não preciso saber que isso daí, eu não preciso saber o nome dessa figura de linguagem, né? Para saber que aí tem uma figura de linguagem, porque a alegria ela não pode ser triste, né? Se ela é alegria, ela é alegre, não existe alegria triste. O objetivo dessa construção foi dar ênfase a uma construção poética. Então, isso é uma figura de linguagem. Agora, se eu estou fazendo uma prova, pode cair lá. Identifique qual foi a figura de linguagem utilizada pelo autor. E, nesse caso, a figura de linguagem foi um paradoxo, né? Que a gente vai ver daqui a pouquinho, paradoxo. Então, assim, vai depender muito do tipo, do seu objetivo, do objetivo que você quer usar. Aqui, eu me centrei com vocês em mostrar, obviamente, eu vou falar o nome de cada uma, mas o objetivo é mais mostrar para vocês, olha só, aqui são figuras de linguagem, não são erros, são construções adequadas para a língua portuguesa. Aqui já são vícios. No curso preparatório que a gente vai ter a partir do mês que vem, aí sim é um preparatório para concurso. Um preparatório para concurso vocês vão precisar saber. Vocês vão precisar olhar no texto e falar assim, não, aqui tem uma metonímia. Não, aqui tem uma elipse. Aí vocês vão precisar, porque é uma preparação específica. Ok? Sim.
Bom, vamos lá então. Vamos começar falando de duas que são as mais, não digo mais importantes, mas são as mais comuns, que são a metáfora e a metonímia, né? O que é a metáfora? A metáfora a gente usa muito no dia a dia. A metáfora ela ocorre quando se faz qualquer comparação sem utilizar expressões que indiquem que uma comparação está sendo feita. Então, assim, ó, você tem uma pedra dentro do peito. Ninguém tem pedra dentro do peito. Você está fazendo uma comparação que o coração da pessoa é uma pedra, que a pessoa não tem sentimento. Então, isso é uma metáfora. Você tem uma pedra dentro do peito. Agora, se você falar assim, você parece ter uma pedra dentro do peito, aí não é mais metáfora. Porque você está fazendo uma comparação. Comparação é uma coisa, metáfora é outra. A metáfora é assim, você tem uma pedra dentro do peito, você tem uma cabeça de vento. Isso são metáforas. Agora você fala assim, você parece que tem uma pedra no peito. Sua cabeça é como se tivesse vento. Isso daí não são metáforas, são comparações. Tá? Então, a metáfora é quando você usa expressões para fazer uma comparação, mas sem indicar que essa comparação está sendo feita. Tá bom? E a metonímia, ela ocorre quando você substitui um termo por outro. E essa substituição é feita havendo uma proximidade entre os dois termos. Por exemplo, comer o prato todo. Quando eu digo que a pessoa comeu o prato todo, eu não estou querendo dizer que ela comeu o prato de vidro e saiu mastigando. Estou dizendo que ela comeu tudo que estava no prato. Né? Então, eu usei um termo pelo outro, mas eu consigo entender isso. Outro exemplo. Eu estou muito acostumado a ler Machado de Assis. Você está querendo dizer o quê? Que você está acostumado a ler as obras de Machado de Assis. Você não lê Machado de Assis, a pessoa, você lê as obras dele. Então, você está usando um termo por outro, são termos que guardam uma relação de proximidade entre eles, e um referencia o outro. Então, isso é considerado uma metonímia. Ok? São duas figuras de linguagem muito importantes. Então, quando vocês verem isso, não vou falar assim, isso daqui está errado, isso daqui é um vício de linguagem. Não é um vício, não. Isso é uma figura de linguagem, tanto a metáfora quanto a metonímia. Tá bom? Próxima. Mais duas. A catacrese. O que é a catacrese? A catacrese é quando não existe um termo específico para designar alguma coisa, e para isso a gente usa outros termos para substituir essa falta. Olha o exemplo. Precisei chamar o marceneiro para consertar o pé da mesa. Pé da mesa é aquela parte da mesa que conecta ela do chão ao tampo, né? E não existe um outro nome a não ser pé da mesa. Aquilo ali é o pé da mesa, né? Então, assim, só que não é o pé. A mesa não tem dedo, não é pé, o pé que a gente está acostumado. Mas como não existe um termo específico para designar esse objeto, a gente usa pé da mesa, e isso é uma catacrese. Outro exemplo, braço do sofá. Né? Não existe outro termo ali para você falar. Você usa braço do sofá. E não é o braço. O sofá não tem mão, não tem braço. Mas a gente usa braço do sofá e isso é considerado uma figura de linguagem chamada catacrese. Ok? Personificação ou prosopopeia. Né? Isso daí, qualquer um dos dois nomes é correto, tanto personificação quanto prosopopeia. E qual é o sentido dele? O que é a prosopopeia? Ela ocorre quando você atribui características humanas àquilo que não é humano, como objetos ou sentimentos. Um exemplo, eu podia ver o cansaço rastejando-se no chão e vindo na minha direção. Cansaço é um sentimento. Ele não se rasteja no chão. Quem se rasteja é um humano, uma pessoa, né? Então, neste caso, a gente tem uma prosopopeia. Você dá uma característica que é humana a algo que não é humano. Ok? Outro exemplo. O abajur... o abajur chorava... o abajur chorava com pouca luz a noite inteira. O abajur não chora, né? É uma prosopopeia também, uma personificação. Então, isso são casos quando você tem um objeto que não é humano recebendo características humanas, a gente chama que é uma prosopopeia, ok? Ou uma personificação, tanto faz. Os nomes são tanto uma coisa ou outra.
Vamos para o próximo, a sinestesia. A sinestesia, ela ocorre quando se constrói uma expressão que mistura duas sensações diferentes entre aquelas percebidas pelos órgãos sensoriais. Então, olha só o exemplo aqui. Tinha olhos bem pretos, quentes e doces. Olhos pretos, ok, olhos são pretos. Agora, olhos quentes, né? Você está querendo falar assim, eram olhos sensuais e tudo. Só que quentes guarda relação com o quê? Com tato, né? E o olho é uma coisa, quente é outra. E ele fala também de doces. Doces guarda relação com o quê? Com paladar. Então, olha só, duas diferentes sensações sendo estabelecidas com uma outro tipo de construção. Então, nesse caso, a gente tem uma sinestesia. É quando você usa sensações diferentes dos órgãos, né, sensoriais para expressar alguma coisa. Ok? Próxima figura, a ironia. Essa é considerada uma das figuras mais rebuscadas na língua portuguesa. Entender uma ironia não é para qualquer pessoa. É preciso ter um raciocínio mais elevado para se entender uma ironia, né? E a gente vê isso muito nas redes sociais, né? Uma pessoa solta uma ironia e vê aquele monte e fala, não, você está errado e tudo. Só que a pessoa está sendo irônica, né? E que é ironia? É quando você expressa uma ideia por meio de uma construção que diz totalmente o oposto do que realmente você quer dizer. Olha o exemplo. Não para de chover. Que ótima ideia vir hoje para a praia. Não foi uma ótima ideia ir hoje para a praia com chuva, mas a pessoa está colocando isso como uma ironia, né? Olha que ideia ótima vir para a praia com chuva. Isso é irônico. Se você, às vezes, posta isso lá numa rede social, a pessoa fala assim, mas como é que pode ser bom ir para... A pessoa não consegue observar uma ironia, né? É uma das figuras de linguagem mais rebuscadas na língua portuguesa. Para entender uma ironia, a pessoa precisa ter um nível de interpretação bem alto. Ok? Próxima figura de linguagem, hipérbole. A hipérbole, ela é o uso intencional de expressões muito exageradas para se expressar uma ideia. Olha o exemplo. Eu estou esperando aqui há séculos. Você não está esperando há séculos, né? Séculos você não era nem nascido. Você está querendo dar uma ênfase à sua espera. Ou seja, você usou uma expressão bem exagerada que é justamente para dar ênfase. Então, isso é considerado uma hipérbole, né? Na aula passada, alguém deu um exemplo. Estou morrendo de fome. Você não está morrendo de fome. Ninguém morre. As pessoas morrem até de fome, mas não é o seu caso. Você está falando que está morrendo de fome porque você está com muita fome. Você está exagerando. Então, isso é considerado uma hipérbole. Okay? Outra figura de linguagem bem importante também é o eufemismo. O que é o eufemismo? É quando você utiliza expressões para atenuar uma ideia que é tida como desagradável ou agressiva, né? Por exemplo, ele estava muito doente e acabou batendo as botas. Eu nem gosto dessa expressão batendo as botas, né? Porque para mim continua sendo agressiva. Mas quando você quer falar que a pessoa morreu, né? Eu vejo muito assim, em algumas construções, não sei o que, estava muito doente e nos deixou hoje. Isso é um eufemismo, né? Para não falar que a pessoa morreu. Outro exemplo de eufemismo é um eufemismo que é muito usado assim quando as pessoas veem que a outra tá gorda, né? Aí fala assim, nossa, você tá forte, né? Vocês já ouviram isso, né? Nossa, você tá bem. É um eufemismo para dizer, não dá uma ideia assim muito agressiva ou muito desagradável. Então, eufemismo é você usar uma expressão que atenua alguma coisa que você realmente queira dizer, ok? Próximo figura, uma que a gente já falou, né, que é o paradoxo. O que é o paradoxo? Paradoxo é quando ocorre duas expressões opostas utilizadas de uma maneira que foge à lógica. Paradoxo, geralmente, ele é muito usado em construções poéticas. Eu dei até o exemplo da música, né? A gente tem a música aí do Roberto Carlos, que a Maria Bethânia cantou na última aula, que é Minha Alegria é Triste. Alegria não pode ser triste, né? Então, a gente tem um paradoxo. Ela achava o feio e bonito ao mesmo tempo. Ninguém pode ser feio e bonito ao mesmo tempo, mas essa construção era para dar uma ênfase, que ele podia ser feio de algum aspecto, mas bonito em outro.
Então, aí a gente tem um paradoxo, que é uma comparação, né? É uma construção que foge à lógica. É considerada uma figura, não é um erro, não é um vício, é uma figura de linguagem. Ela é usada para, numa construção poética, seja para dar ênfase, seja por uma questão lírica mesmo. E muito parecido com o paradoxo, tem a antítese. Qual é a diferença da antítese para o paradoxo? Na antítese, você não está fugindo à lógica. Você só tem duas construções, você só tem dois opostos na mesma construção, mas um não está fazendo. Não necessariamente eles estão fugindo à lógica. Olha o exemplo. Quem ama o feio, bonito lhe parece. Isso não foge à lógica, porque quem ama o feio, para ele, aquilo ali é bonito. Então, isso é uma ideia de antítese, não é um paradoxo. Paradoxo é quando acontece uma coisa que é impossível de ser as duas ao mesmo tempo, na lógica, né? Então, a antítese é quando na construção a gente tem opostos, mas eles, logicamente, são perfeitamente construídos, ok? Vamos para a próxima parte agora, vamos falar do pleonasmo. Você vai falar assim, mas já teve um pleonasmo lá como vício? Sim. Só que o pleonasmo, quando ele pode ser tanto uma figura de linguagem, como um vício de linguagem. Ele vai ser uma figura de linguagem quando ele é feito de modo intencional. Quando se tem a intenção, ele é uma figura de linguagem. Quando não se tem a intenção, ele é um vício, né? Subir para cima, descer para baixo, entrar para dentro, sair para fora. Isso são vícios. Agora, olha um exemplo de um trecho de Chico Buarque. Me sorriu, tá errado, me sorriu um sorriso pontual. Bom, se sorrir só pode ser um sorriso. Mas o objetivo dessa construção era justamente dar ênfase ao sorriso, é uma construção poética. Então, nesse caso, o pleonasmo, ele é uma figura de linguagem. A ideia aí dele é dar uma ênfase a isso, né? Outra figura bem importante é a silepse. O que é a silepse? A silepse, ela ocorre quando a concordância é feita com a ideia que as palavras expressam e não com a sua forma gramatical. Ela pode ser de número, de gênero ou de pessoa. Eu me lembro que em alguma aula aí, eu não sei qual aula foi, acho que foi a aula de concordância, eu coloquei para vocês assim uma frase. Os brasileiros somos felizes. E eu falei para vocês, se essa frase está correta, né? E eu expliquei para vocês, não, está correta sim. Nesse caso aí falei, expliquei por quê. O que acontecia? Os brasileiros somos. A ideia é falar dos brasileiros, mas me incluir entre eles. Então, eu estou falando que nós, né? Então, isso daí era uma construção correta. E eu falei para vocês que isso era uma figura de linguagem que a gente ia ver depois, e a gente está vendo agora, que é a silepse. No caso aí, a gente tem uma silepse de pessoa, né? Os brasileiros somos felizes. Não é um erro, é uma figura de linguagem. Outras silepses aí. A primeira, a gente tem uma silepse de número. Já toda a gente estava indignada. Queriam ouvir. Então, assim, a gente estava indignada, ok. Queriam ouvir. Aí você fala assim, mas queriam, a gente é singular, teria que ser queria ouvir. Só que qual é a ideia que passa aí? A gente são muitas pessoas. Então, se usa a construção queriam, ok? Então, não é um erro. É uma figura de linguagem, é uma silepse de número, ok? Outra silepse, agora uma silepse de gênero. Vossa Senhoria pode ficar tranquilo. Só que a construção usual é Vossa Senhoria tranquila. Só que, se eu estou me dirigindo a um homem, eu poderia usar Vossa Senhoria pode ficar tranquilo, mesmo sendo Vossa Senhoria uma construção que deve ser usada no feminino. Mas isso é uma silepse de gênero. Não é um erro, é uma figura de linguagem. E uma silepse de pessoa, igualzinho a os brasileiros somos felizes, né? Todos estávamos na festa. Todos. Em tese, o correto seria todos estavam. Só que eu estou me incluindo. Todos, eu também estava. Então, todos estávamos na festa. Ok? Mais uma silepse. Não é erro, são figuras de linguagem corretas, aceitas na língua portuguesa. Essa daí é chamada de silepse. Vamos para mais duas agora. Elipse. A elipse é muito comum na língua portuguesa. A elipse é a omissão de um termo na sentença, sem haver prejuízo do sentido. Olha o exemplo. Começamos o namoro há um mês.
está faltando um termo aí, mas não me impediu de saber, de entender perfeitamente o sentido do texto. Nós começamos o namoro há um mês. O nós não está aparecendo. Eu tirei o nós e o sentido está o mesmo. Começamos o namoro há um mês. Quem? Nós. Começamos nós. Então aí a gente tem uma elipse. É a omissão de um termo que me permite saber que não tem prejuízo nenhum a omissão desse termo aí na frase. Quando isso acontece, a gente tem uma elipse. Ok? Quando eu estava estudando ainda no ensino fundamental, que eu estudei figuras de linguagem, vícios de linguagem, naquela época você tinha que decorar tudo, né? Tem que decorar, tem que saber o que é elipse, tem que saber... Em algumas eu usava estratégias. Sabe qual a estratégia que eu usava para saber o que era uma elipse? Eu lembrava assim, eclipse. O eclipse ocorre quando o Sol some, né? Ocorre o eclipse. Então, o Sol sumiu, eclipse. Sumiu alguma palavra da frase, elipse. Então, são estratégias que a gente vai usando para poder saber o que é um e o que é outro. Próximo, o assíndeto. O assíndeto, ele é um tipo de elipse, que, na verdade, é a omissão de uma figura, né, de uma classe gramatical específica, que são das conjunções. Então, se existe uma omissão de conjunção, mas mesmo assim eu consigo, não há prejuízo no entendimento da frase, eu tenho um assíndeto, né? E, mais, porque, logo, contudo, todavia. Então, olha o exemplo. Vim, vi, venci. É um ditado muito famoso atribuído a Júlio César, né? Vim, vi, venci. O correto, se a gente fosse falar na língua portuguesa, uma construção obedecendo à norma culta, ficaria vim, vi e venci. Não teria uma vírgula. Só que, tirando esse e colocando uma vírgula, não houve prejuízo nenhum, né? Então, nesse caso, a gente tem um assíndeto, ok? Vim, vi, venci. É um assíndeto porque, na verdade, eu estou omitindo a conjunção e depois do vi e mantive totalmente o sentido, ok? Próxima construção. Hipérbato. Opa, desculpa. Polissíndeto. O polissíndeto, gente, é a repetição proposital de uma mesma condição, de uma conjunção como recurso estilístico. Ao contrário do assíndeto. O assíndeto você tira a conjunção. No polissíndeto você coloca a conjunção, né? Então, olha só. Vão chegando as burguesinhas pobres e as criadas das burguesinhas ricas e as mulheres do povo e as lavadeiras da redondeza. Isso é um poema de Manuel Bandeira, né? Se a gente fosse fazer uma construção normal, ficaria assim. Vão chegando as burguesinhas pobres, vírgula. As criadas das burguesinhas ricas, vírgula. As mulheres do povo e as lavadeiras da redondeza. Seria uma construção normal. Só que o objetivo de se colocar esse e é dar uma ênfase, é um recurso estilístico na construção, né? Então, o nome desse recurso é chamado polissíndeto. Ele é muito usado em poemas, né? Em poemas, em construções poéticas. Outra figura é a anáfora. O que é a anáfora? É muito parecido com o polissíndeto, só que o polissíndeto é a repetição de uma conjunção. A anáfora é a repetição de uma palavra ou de uma expressão. Também muito usado em poesias, em construções poéticas, músicas, etc. Olha um exemplo aí, um poema de Carlos Drummond de Andrade. É preciso casar João. É preciso suportar Antônio. É preciso odiar Melquíades. É preciso substituir nós todos. Então, é preciso, é preciso, é preciso, é preciso. Isso é uma anáfora, uma repetição de um termo com o objetivo realmente de dar ênfase. Está sendo colocado aí de propósito, né? Lembrando que essas figuras de linguagem, elas ocorrem quando elas são colocadas propositalmente. Aí elas são consideradas figuras de linguagem, ok? E as duas últimas. Vamos lá, o hipérbato. O hipérbato, ele ocorre quando há uma inversão proposital de palavras ou de trechos nos enunciados, como recurso estilístico. Vou falar para vocês o seguinte. Na última aula me perguntaram assim, se eu estou construindo uma redação, é legal eu botar umas figuras de linguagem? Não necessariamente. Por quê? A maioria das figuras de linguagem ela tem um objetivo
estilístico, é um recurso poético. Então, você não vai colocar uma anáfora numa redação, porque isso, num texto dissertativo argumentativo, pode não ser adequado, ok? A menos que o avaliador consiga observar que aquilo ali foi colocado de propósito. E pode ser que isso não seja possível, né? Agora, um tipo de figura de linguagem que pode ser bem colocado numa redação qualquer é um hipérbato. É quando você inverte a ordem da frase como um recurso de estilo, né? O hino nacional brasileiro, ele é repleto de hipérbatos. Olha aí os primeiros versos do hino nacional brasileiro. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas, de um povo heróico o brado retumbante. Ele está todo invertido. Se a gente fosse colocar na ordem correta, ficaria assim. Ouviram o brado retumbante de um povo heróico às margens plácidas do Ipiranga. Olha como é que está tudo invertido. Traduzindo, né, porque o nacional precisa ser traduzido. Ouviram o grito forte de um povo heróico às margens tranquilas do Ipiranga, do Riacho Ipiranga. Né? Então, o hipérbato é isso, é quando você faz construções invertidas. Como é que eu vou fazer isso numa redação? Você não precisa sair fazendo inversões na redação, não. Agora, uma maneira, um tipo de inversão, vou até escrever aqui nos comentários. Ó. Você pode fazer uma inversão desse tipo. Vamos supor que a frase original é essa daqui. Os meninos gostam de comer pizza no sábado à noite. Vamos supor que essa é a frase. Eu posso escrever assim, ó. Olha como é que eu posso inverter. No sábado, gostam de comer pizza os meninos à noite. É uma inversão, né? Não tem erro, é uma construção com inversão e ela é totalmente correta, não tem nenhum tipo de erro aí. Né? Como eu poderia jogar o à noite para frente, como eu poderia colocar os meninos. Então, você pode fazer esses tipos de inversões. Conselho, só façam se vocês estiverem muito seguros. Se vocês não estiverem, não façam. Ok? Então, assim, usar figuras de linguagem é só quando você tem muita segurança do que você está fazendo. Tá bom? E o último recurso de linguagem que eu tenho para falar com vocês, figura de linguagem, é a onomatopeia. O que é a onomatopeia? É quando você reproduz sons ou barulhos pela escrita. Né? Geralmente, história em quadrinhos, isso tem muito. Derrubou o prato enquanto lavava a louça e crash, é o barulho do prato caindo. Do berro que o gato deu, miau, né? O som do gato falando. O cachorro latiu, au, au. Tudo isso são onomatopeias, né? É a reprodução de sons ou barulhos através da escrita. Ok? Então, gente, assim, foram 18 figuras de linguagem que eu mostrei para vocês. Existem muitas outras. Eu tentei colocar aqui algumas das principais e que acontecem usualmente na língua portuguesa e que é preciso saber que não se trata de erros, mas de figuras de recursos de estilo, dependendo do tipo textual que você está usando, está pegando. Ok? E para a gente concluir, a gente vai falar sobre homonímia e paronímia. O que é homonímia e paronímia? Vamos lá. Homônimas são palavras que apresentam igualdade ou semelhança fonética, relativa ao som, ou igualdade gráfica, relativa à grafia, se escrevem da mesma forma, porém com significados distintos. Então, vou falar das homônimas primeiro, depois eu volto para as parônimas, tá? Existem 3 tipos de homônimas. São os homônimos homógrafos, os homônimos homófonos e os homônimos perfeitos. Vamos ver primeiro os homógrafos. Os homógrafos são aquelas palavras iguais na grafia, mas diferentes no som e no significado. Olha o exemplo. Almoço, substantivo, almoço, verbo. O almoço já está servido, substantivo. Todo dia eu almoço às 13 horas. Verbo. Ok? Colher, substantivo. Colher, verbo.
Eu tomo sopa com a colher, substantivo. O agricultor precisa colher o milho, verbo. Começo, substantivo, começo, verbo. Aqui é o começo da história, substantivo. Eu não sei por onde eu começo, verbo. Jogo, substantivo, e jogo, verbo. O jogo vai começar às 16 horas, substantivo. Eu jogo futebol, verbo. Sede, substantivo, e sede, que é uma localidade. Estou com muita sede, substantivo. A sede do clube fica na próxima esquina, localidade. Então, essas são as homógrafas. Se escreve da mesma forma, mas o som e o significado são diferentes. Ok? Agora, existem as homônimas que são chamadas as homófonas. O que quer dizer isso? Elas são iguais na pronúncia, mas elas são diferentes na grafia e no significado. Essas daí que a gente tem muito problema, porque a gente acaba tendo muito erro com elas. Acender, atear fogo, ou ascender, subir. A gente não fala ascender, a gente fala acender também. Então, um exemplo. O menino acendeu a fogueira. Acendeu a C. O balão ascendeu ao céu. Não está dizendo que ele pegou fogo, está falando que ele acendeu, ele subiu ao céu. Ok? Acento com C é o sinal, né? Chapéu tem acento. E assento com 2 S, que é o lugar que a gente senta. Caçar com cedilha, pegar animais, eu vou caçar um pato. E caçar com 2 S é anular. Eu já vi umas construções assim, o prefeito vai ser caçado com cedilha. Você está querendo falar que vão pegar uma espingarda e vão sair dando tiro no prefeito. O correto é caçado com 2 S, né? Anular o mandato. O mandato dele foi caçado com 2 S. Cela com C, que é um quarto pequeno, o preso estava na cela com C. E cela com S é o arreio do cavalo, né? Colocou a cela e montou no cavalo. Diferença. O som é a mesma, a pronúncia é a mesma, mas a grafia é diferente. Cerrar com C e cerrar com S. Cerrar com C é fechar, né? A mulher cerrou os olhos de maneira suave. Cerrou, fechou. E cerrar com S é cortar. Vou cerrar esta madeira. Se você escreve que a mulher cerrou os olhos com S, você está dizendo que ela pegou o serrote e cerrou o olho. Não é o correto, né? Cesto com C é o balaio, né? Um cesto de frutas. E cesto com S com X é o número ordinal. Você é o 6º colocado no campeonato. Cheque com CH é uma ordem de pagamento, né? Vou assinar o cheque agora. E cheque com X é um lance do xadrez, né? Checkmate. Concerto com S, concerto com C. Concerto com S é um reparo. Preciso consertar meu celular. Concerto com C é uma sessão musical. Eu vou no concerto hoje à noite, né? Assistir uma ópera. Então, muito cuidado quando vocês vão falar que vão consertar a televisão com C. Vocês vão levar a televisão para o concerto com C, vocês vão levar a televisão para assistir uma ópera, né? E não é esse o objetivo. Coser com S, coser com Z. Coser com S é costurar, né? A avó gostava de coser as meias, costurar as meias. Cozer com Z é cozinhar. Isso aí é fácil, que você lembra de cozinha com Z. Você vai saber que cozer com Z é o ato de cozinhar. Espiar com S, espiar com X. Tem muita gente que não sabe o sentido de espiar com X. Espiar com S é observar, né? Espiou por trás da fechadura. Espiar com S. Agora, espiar com X é sofrer castigo. Ao morrer, espiou todos os seus pecados. Ou seja, sofreu castigo pelos pecados. Estático com S, estático com X. Tem muita gente que não sabe o sentido de estático com X e nem sabe que existe essa construção. Estático com X é uma coisa admirada, né? E estático com S é permanecer imóvel. Incerto com C, incerto com S. Incerto com C é alguma coisa que não é certa. A chegada dele a esse horário ainda é incerta. Não tem certeza. Incerto com S é incluído, né? O documento foi incerto na planilha. Certo com S. Laço com cedilha é nó. Laço com 2 S é uma coisa gasta, frouxa, cansada. Né?
Passo com cedilha é o palácio, né? Paço Imperial. No Rio de Janeiro a gente tem o Paço Imperial. E passo com 2 S é a passada. Foi andando passo a passo, né? Russo com cedilha é alguma coisa desbotada, né? O pessoal que falava, vou passar um creme na minha perna porque ela tá russa. Russa com cedilha. Russo com 2 S é quem vem da Rússia, né? A seleção russa ganhou o jogo. Sexta. Dessa forma, é redução de sexta-feira. E sexta, com C, muito parecido lá, né? É um recipiente, é um balaio. Seção. Seção, a gente pode ter a seção com cedilha, que é uma parte. Aonde fica a seção de panelas? Seção com cedilha. Seção com 2 S é uma reunião, né? Vai começar a sessão agora. É uma reunião. E a gente tem secção. Secção é uma divisão, né? Fez uma secção no tórax. E, por último, a gente tem, por último desses exemplos, taxa com CH é um preguinho, aquela taxa que a gente prega na parede. E taxa com X é um imposto que a gente paga. Isso daqui são alguns exemplos das homófonas mais comuns, mas existem milhares de outros. Como é que eu vou saber tudo? Não tem como saber, você tem que ler. Lendo, você vai ver, né? É na escrita, na leitura que você vai observando e que você vai sabendo. E você sempre vai ter dúvida. Uma hora ou outra você vai ter que ir lá vendo. Ok? Então, a gente falou das homógrafas, das homófonas, e agora a gente tem os homônimos perfeitos. O que são os homônimos perfeitos? São aqueles que têm tanto a grafia como o som idênticos, só o significado que é diferente. Por exemplo, cedo verbo e cedo advérbio. Mesmo com todas as dificuldades, eu não cedo. Né? Cedo do verbo ceder. Acordei hoje cedo. Cedo, advérbio. Então, o som e a grafia é igual, mas o significado é diferente. Caminho. Caminho pode ser substantivo ou verbo. Né? A pedra estava no seu caminho. Substantivo. Eu caminho todos os dias pela manhã. Verbo caminhar. Né? Livre adjetivo e livre verbo. Livre adjetivo. O Brasil ficou livre de Portugal em 1822. Livre adjetivo. Livre verbo. Deus me livre de livrar. Né? Então, esses daí são chamados homônimos perfeitos, porque eles são iguais tanto na grafia quanto na pronúncia, mas são apenas diferentes do significado. Ok? Então, esses são os homônimos. Homônimos homógrafos, homônimos homófonos ou homônimos perfeitos. Tá? E, para a gente encerrar, a gente vai falar agora dos parônimos. O que são as parônimas? Né? Parônimas são palavras semelhantes na grafia e no som, mas com significados diferentes. Então, vamos lá. Eu fiz uma listinha aqui também. Não é um rol taxativo, né? Não estão todas as homônimas, as parônimas, existem muitas outras, mas eu coloquei algumas das mais usadas aqui. Gente, me dá 30 segundinhos aqui para eu pegar um objeto. Pronto, desculpem, vamos lá. Então, vamos lá. As parônimas, né? Semelhantes na grafia e no som, mas com significados distintos. Absolver e absorver. Absolver é inocentar. O preso foi absolvido.
Absorver é sorver, né? Aí eu coloco um papel toalha para absorver a gordura. Aprender e apreender. Aprender é o fato de se instruir. E apreender é assimilar. Área e área. Área com E é uma medida de superfície. O quintal tem 40 metros quadrados de área. Área com I é uma peça musical. Fui ao Teatro Municipal e assisti uma área de bar. É uma peça musical. Né? Arrear e arriar. Arrear é pôr o arreio. É pôr os arreios no cavalo, né? Eu dou o arreio. Arriar com I é abaixar. Né? As crianças arriaram a calça durante a festa. Ok? Cavaleiro e cavalheiro. Cavaleiro sem H é quem anda a cavalo. Né? Feminino de cavaleiro, amazona, aquele que monta o cavalo. Cavalheiro com H é um homem educado, gentil. Feminino de cavalheiro é uma dama. Okay? Comprimento e cumprimento. Até falamos lá no início, né? Comprimento é extensão. Comprimento. E cumprimento é uma saudação. Deferir e diferir. Deferir é conceder, né? Seu pedido foi deferido. E diferir é ser diferente. O meu celular difere do seu porque o meu tem uma câmera. Ok? Diferir. Descrição e discrição. Eu já vi muita gente falando assim, o menino era muito discreto. É discreto. A pessoa que é discreta, reservada. É discreto. Descrição é o ato de descrever. Eu vou até colocar uma outra parônima que não está aí, que é dispensa. Dispensa e dispensa. Dispensa é o ato de ser dispensado. O rapaz foi dispensado de servir às Forças Armadas. Despensa é o que a gente tem em casa para guardar comida. Ok? Emergir e emergir. Emergir é vir à tona. O mergulhador emergiu nas águas do Atlântico, né? Emergiu nas águas do Atlântico. Ele subiu as águas do Atlântico. E imergir é mergulhar. Posso usar até ao mesmo tempo, né? Ele imergiu também no Atlântico. Só que imergir é mergulhar. Emergir é sair, né? Vir à tona. Emigrar e imigrar. Emigrar é quando você sai, né? Por exemplo, se um brasileiro sai daqui para ir para outro país, ele é um emigrante. E quem entra num país estranho é um imigrante, né? Então, o brasileiro que sai daqui, ele é um emigrante, e quando ele entra no outro país, ele é um imigrante. Muito cuidado com isso, tá? Flagrante e fragrante. Flagrante é uma coisa evidente, né? O ladrão foi flagrante, na hora. Fragrante é uma coisa perfumada, né? Vem de fragrância. Inflação e infração. Inflação é desvalorizar o dinheiro, né? A inflação está em 10%. E infração é uma violação. Cometeu uma infração de trânsito. Infligir e infringir. Infligir é aplicar um castigo, né? Por ter errado o exercício, a professora infligiu ao aluno uma cópia. Infligir é aplicar um castigo. E infringir é desrespeitar. O homem infringiu as leis do trânsito. Ok? Mandato e mandado. Mandado, com D, é uma ordem judicial. Está aqui um mandado de prisão. Um mandado de segurança. É uma ordem judicial. E mandato é uma incumbência, né? O mandato do prefeito começa agora. Mandato, né? É uma incumbência. Mandado com D é uma ordem do juiz. Então, é preciso prestar atenção nessa diferença. Pleito e preito. Pleito é uma disputa, né? A disputa eleitoral, a eleição é considerada um pleito, né? E preito, com R, é uma homenagem. Okay? Precedente e procedente. Precedente é o que vem antes. Precedente. E procedente é o que vem de algum lugar. Eu sou procedente do Rio de Janeiro. Ou seja, eu venho do Rio de Janeiro. Sou oriundo de lá.
recreação e recriação. Recreação é que, né, as crianças vão ter recreação agora às 14 horas. E recriação é o ato de recriar. A rede de TV foi recriada este ano. Okay? Soar e suar. Soar é emitir som. O sino soou às 14 horas. E suar é transpirar. Ok? Sortir e surtir. Sortir é prover, né? Ser bem provido. Por exemplo, a mesa era sortida de comida. Sortir. E surtir é resultar. As suas tentativas não surtiram efeito. Okay? Tráfego e tráfico. Tráfego é relativo ao trânsito, né? Nossa, o tráfego está bem congestionado hoje. E tráfico é o comércio ilícito. O homem foi preso por tráfico de drogas. Vadear e vadiar. Essa daí é bem interessante, porque ninguém usa vadear, né? Ninguém sabe que isso existia, mas vadear com E quer dizer atravessar um rio a pé. E já vadiar é aquilo, a pessoa é vadia, né? Está vadiando, né? Viver sem pensar no amanhã. E vultoso e vultuoso. Isso é bem interessante, tá, gente? Vultoso é uma coisa de grande vulto, né? Muito volume. Por exemplo, os ladrões assaltaram uma quantia vultosa no banco, né? Grande volume, de grande vulto. E vultuoso é inchado, né? Tem uma doença chamada que é vultuosidade, é quando a perna fica bem inchada. Então, as parônimas a gente precisa ter muita atenção para não escorregar e acabar usando outra. Ok? Essas aí são algumas. Na apostila, que deve estar disponível para vocês amanhã, vai aparecer mais. E sempre procurem estar pesquisando, porque as parônimas e as homônimas são muito importantes, e por isso eu quis terminar falando sobre elas. Tá? Em relação ao que nós vimos aqui hoje, ficou alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma observação? Não? Então, deixa eu explicar para vocês os próximos passos nossos agora. Amanhã, talvez até hoje, mas amanhã é mais provável, vai estar disponível para vocês, amanhã é domingo, talvez só na segunda, vai estar disponível para vocês na plataforma, igualzinho tem todo, a apostila do módulo 5, vídeo complementar, aula remota, tudo vai estar lá, e os exercícios para vocês fazerem. A partir da quarta ou da quinta-feira, eu vou confirmar para vocês lá no grupo, quarta ou quinta-feira, todos que se cadastraram na plataforma, né, vão receber via e-mail a avaliação. Como é que é essa avaliação? Vocês vão receber no e-mail que vocês cadastraram um link do formulário para vocês fazerem a prova. É igualzinho o exercício, vocês vão marcando e ao final já vai sair o resultado. Vocês precisam acertar pelo menos 6 questões das 10 que vão estar lá. Tá? Fala assim, mas eu queria receber em outro e-mail. Não tem como, porque a avaliação ela é enviada diretamente para o que está cadastrado. Tá? Aí vocês vão ter essa prova, vocês vão ter 2 dias para fazer. Tá? A gente geralmente dá 2 dias, vocês podem entrar em qualquer hora, mas só dá para fazer uma vez. Não pode fazer 2. Então, assim, quando forem fazer, deixem para fazer no momento em que vocês podem sentar, se concentrar, ver com calma, para não acabar fazendo de qualquer jeito e depois não conseguir fazer mais. Tá bom? Vocês não têm prazo para fazer, tá? Abriu lá, não tem, 1 hora, 2 horas, não. Vocês podem demorar o tempo que for para fazer. Lembrando que lá no grupo eu vou falar, vai começar, já foi enviada a prova e vocês têm até o dia tal para concluir. Depois que passar esse dia, o formulário é fechado. Ninguém mais consegue colocar nenhuma resposta. E aí, vocês não vão mais poder ser certificados. Vocês só vão receber um atestado de participação. Tá bom? Mesmo quem não fizer avaliação, recebe o atestado de participação se tiver tido frequência nas aulas. Pessoal, cadê a lista de presença? Antes que vocês falem, eu já estou salvando aqui o nome de todo mundo que está nessa aula de hoje.
que porventura não tenha assistido a aula da última quarta, tá bom? Alguma pergunta, alguma dúvida em relação à avaliação dos próximos passos? Alexandre, a aula de crase que não teve naquele sábado, não colocou falta, não, né? Não. Ninguém vai ter falta naquela aula, porque justamente por causa disso. Tá certo. Bom? Então, gente, olha só, encerramos aqui nosso mini curso de português. Espero que essas aulas tenham ajudado vocês com algumas coisas, né? Mas, sobretudo, vocês continuem pesquisando, porque não vão ser essas aulinhas que vão resolver os erros que a gente tem no dia a dia. Vocês precisam estar sempre pesquisando, sempre observando, né? Sempre tentando fazer, sempre lendo. Lendo, então, é fundamental, para que vocês consigam aí ter uma escrita, uma leitura, até uma fala melhor. Espero ter contribuído com vocês. Em breve, né, 2021, nós vamos ter novidades aí, novos cursos acontecendo. Já vamos ter o preparatório começando dia 18, mas a gente deve ter outros mini cursos como esse acontecendo também, tá bom? Então, gente, muito obrigado. Terminamos até um pouquinho antes do horário hoje, né? Bom que vocês podem aí aproveitar o sábado de vocês. Muito obrigado. Bom sábado, bom fim de semana para vocês e até a próxima. Nos falamos lá no grupo, ok? Tchau, gente. Tchau.